Capítulo 191 Afinidade máxima. O que quer que tenha acontecido na cidade assustou totalmente a garota abóbora, pois todo o seu corpo tremia. Isso deveria ser algo significativo. Você está bem? Jack perguntou preocupado, correndo para o lado dela. Mesmo agora, ela tinha dificuldade para se acalmar, seu rosto se contorcia de desgosto enquanto ela relembrava. Eles pareciam tão vis, tão revoltantes, tão horríveis, tão... Ela repetiu várias vezes como se fosse um disco quebrado. Esta não era a sempre alegre garota abóbora que ele conhecia. Ela estava no modo PTSD. Ele silenciosamente a arrastou para um abraço enquanto ela se aninhava em seu peito. O som das batidas de seu coração lentamente a embalou de volta a um estado de paz. Sua respiração se acalmou quando ela finalmente recuperou os sentidos, corando em um lindo vermelho. Mas ela não se moveu nem um pouco. Ela gostou de seu calor, sentindo-se segura em seus braços. Ela até se pegou desejando que ele pudesse proteger sua fazenda e ela para sempre, como havia feito nos últimos dias. O que exatamente aconteceu? Ele perguntou suavemente, acariciando suavemente a cabeça dela. Foi quando ela contou lentamente sua história. Ela tinha ido ao mercado geral para comprar suprimentos, apenas para encontrar uma tropa de mímicos viajantes. Pareciam pessoas, cheiravam a forte perfume de orquídea e não eram humanos. Cada vez que ela falava deles, ela tremia incontrolavelmente por um instante. Ela estava convencida de que eles eram monstros por causa de sua aura. Ela o descreveu como doentiamente mau e corrompido, o completo oposto da bênção de Farmar. Ela tentou pedir ajuda aos guardas, mas eles a rejeitaram e ameaçaram colocá-la na prisão por denúncias falsas. Os desgraçados até agiram como se não houvesse nada de errado com os visitantes. Isto deixou duas possibilidades. 1. A milícia era corrupta. 2. Só ela percebeu a questão. E os outros aldeões? Algum deles achou os mímicos estranhos? Acho que não. Eu estava tão ocupado correndo que nem percebi. Ela admitiu. O oposto da bênção de Farmar, né? E se fosse magia da morte? Ela seria extremamente sensível a isso como alguém que usa a magia da vida diariamente, daí a reação extrema. Esta foi uma oportunidade, hífen maior que missão rara. Provavelmente. Tudo bem, vou dar uma olhada. Você fica aqui e eu deixo Chique para proteger as abóboras. Jack acariciou a cabeça dela uma última vez antes de sair. Não, você não pode. Precisamos ficar longe, até você. Eu sei que você é forte, mas eles são ainda mais fortes, eu juro. Ela gritou, em pânico. Não me diga, ele estava apenas no nível 15. Embora fosse muito alto para um jogador nesta fase do jogo, ainda era fraco em comparação com os NPCs da área. Caramba, até a garota abóbora provavelmente estava no nível 20 mais. Não se preocupe, eu tenho meus métodos. Ele tranquilizou, sua voz profunda e confiante enquanto caminhava em direção à saída da fazenda. Mas foi então que ela correu para bloquear seu caminho. Seus gentis olhos azuis estavam cheios de determinação enquanto ela olhava severamente para ele. Eu não vou deixar você. Você não ouviu o que eu acabei de dizer. Eles são super fortes, tipo muito fortes. Eu não vou deixar você jogar sua vida fora. Ela exclamou com uma resolução incrível. Os bravos são literalmente imortais. Vou ficar bem. Aguarde meu retorno vitorioso. Ele trovejou heroicamente. E daí? Sempre há um risco. Não vou me mover até que você desista, mesmo que eu tenha que morrer. Ela proclamou. Espere o que? Ela iria impedi-lo fisicamente? Ela parecia muito séria também. Jack não pôde evitar congelar. Nos últimos dias, suas muitas conversas aumentaram sua afinidade com ela, mas isso não era muito exagerado. Ele esperava que ela estivesse interessada nele, mas não arriscasse sua vida. Mas de repente ele entendeu. Ele estava esculpindo e defendendo a fazenda dela sem parar, dia e noite. Parecia que ele havia explorado sem saber. Defesa contínua mais ser o primeiro bravo a ajudá-la igual a um monte de pontos de afinidade.
TCH, sistema, você não deveria enviar mensagens aos jogadores quando a afinidade aumenta tanto. Jaque reclamou. Colchete que abre reticências. Colchete que fecha. Analisando. Parabéns. Afinidade com Garota Abóbora, maximizada. Adicionada Garota Abóbora à lista de NPCs notáveis. Acesso concedido à parte do status da Garota Abóbora. Aspas reticências. Obrigado. Jaque prontamente olhou para as informações dela. NPC, Pumpkin Girl, nível 25. Classe, Pumpkin Farmer. Título, Bountiful Life Witch. ROM F. Agricultura I. Bênção de Farmer I. Afinidade com energia vital 55. Afetado pela maldical do medo. O problema atual agora era óbvio. 1. Ela foi afetada por uma maldical do medo. 2. A coisa toda a deixou irracional. 3. Limpar seria uma dor na bunda. 4. Provavelmente foi temporário de qualquer maneira. Conclusão, maior que ele poderia simplesmente esperar, mas até lá, talvez os mímicos já tivessem ido embora. Houve também a abordagem mais enérgica. Surpreendentemente, ela estava no nível 25, mas não havia nada remotamente ameaçador em sua tela de status. Fazia sentido, considerando que ela precisava da ajuda dele para lidar com ratos. Desculpe, mas irei em frente e conversaremos quando eu voltar. Observe-a e certifique-se de que ela fique aqui. Jaque ordenou enquanto se afastava. Ele não queria que ela o seguisse. Afinal, com afinidade máxima. Este deveria ter sido um plano simples, mas eficaz. Infelizmente, as coisas rapidamente azedaram. Eu não vou deixar. Seu grito foi tão alto que fez vários corvos de 3 olhos voarem de medo. Junto com sua declaração, suas mãos começaram a brilhar em um verde profundo, a cor da magia da vida. Enquanto ela acenava, todo o maldito campo de abóboras começou a brilhar. O que é isso? Ding! Evento da Garota Abóbora. A Garota Abóbora está liberando seu potencial. Um profundo desejo de proteger criou um milagre. Nova habilidade. Ultimate Pumpkin Growth e, dia. O que diabos aconteceu com esse momento? Ela agora tinha uma habilidade de combate. Bem, tanto faz. Esta ainda era uma ótima notícia, pois ela seria capaz de se defender melhor. Ele só precisava superar aquela habilidade, mas então ele engasgou de surpresa. Que porra é essa? Jaque não pôde evitar amaldiçoar. O brilho foi apenas o começo. Todo o maldito campo de abóboras ganhou vida enquanto inúmeras vinhas cresciam de repente. Este era agora um mundo de tentáculos verdes. Ele não pôde evitar engolir em seco nervosamente. Como diabos isso era uma habilidade de Rank I? Isso foi uma loucura, mas ao olhar com mais cuidado, ele entendeu. Seu poder ressoou na terra, tornando-a única. Sem abóboras, maior que magia inútil. Muitas abóboras, maior que muito poderosas. Foi ele quem cavou sua própria cova. Proteger o canteiro de abóboras tornou sua habilidade tão poderosa. Na verdade, ela quase perdeu o controle da magia, surpresa com o poder que ela demonstrava. Mas o desejo dela de mantê-lo seguro superou tudo. Imobilize-o, ela ordenou como se fosse uma majestosa imperatriz élfica. Neste momento, não havia nenhum vestígio da garota doce e gentil que ele conhecia. Apenas uma OP Life Magic Goddess que não aceitaria um não como resposta. As vinhas correram para ele loucamente. Ao ver as informações deles, ele não pôde deixar de engolir em seco. Como diabos ele deveria lidar com isso? Menor que vinha de abóbora grossa abundante LV30. Maior que... O problema não era seu nível ou mesmo quão rápido e resistente ele era. Não, o problema era o maldito número. Havia mais trepadeiras do que cabelos na bunda de um pé grande. Que tal conversamos sobre isso? Olha, vou tomar cuidado e... Você ainda quer ir? Quem vai proteger minha fazenda se você morrer estupidamente? Ela gritou acaloradamente. Quem iria proteger o canteiro de abóboras, sério? Disse a garota que estava se tornando um druida piedoso na bunda dele. Jaque só conseguiu dar um sorriso irônico quando as vinhas o prenderam completamente.
O que ele deveria fazer? Lutar com ela até a morte. Alguns segundos depois, ele estava completamente preso nas vinhas que o mantinham firmemente no lugar. Ele só conseguia mover a cabeça e nada mais. Uau! Intrigado, Moon já estava batendo nas vinhas com a pata, observando seu mestre com interesse. Sabia que ele não corria nenhum perigo real. Esta cama verde parecia confortável. A garota abóbora chegou perto, radiante. Com esse novo poder, serei eu quem protegerá você de agora em diante. É o mínimo que posso fazer. Ah, e eu protegerei você também, Moon. Ela começou a acariciar o lobo enquanto falava suavemente com emoção. Espere, foi isso que ele pensou que era. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 14, novo rei demônio na cidade. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Fim do capítulo. Capítulo 192 Afinidade máxima. O que? 2 meios. Retrabalhado o último capítulo. Moon estava felizmente sendo coçado atrás das orelhas enquanto seu mestre estava envolto em vinhas e ocupado ouvindo o monólogo da Pumpkin Girl. Eu sei que é egoísta da minha parte, mas eu realmente não suporto ver você jogar sua vida fora. Apenas fique aqui, e eu farei tudo o que puder para te fazer feliz. Podemos continuar como sempre, eu trabalhando no campo, você esculpendo abóboras legais. Depois você poderá saborear minha comida enquanto compartilha suas histórias incríveis. Sabe, tenho observado você desde que você salvou minha fazenda pela primeira vez, até mesmo tentando inutilmente atrair seu olhar. Pelo menos você parecia feliz. Imagine uma vida lenta, mas gratificante. Não seria legal? Podemos ir para a cidade quando for seguro também. Mas, por favor, prometa-me que você nunca arriscará sua vida, faça um voto de vida. Ela estava olhando para ele calorosamente, implorando com um olhar terno. Droga, o combo Max Affinity mais Cars of Fear não era brincadeira. De repente, isso a fez perceber o quanto ela se importava com ele. Esta foi praticamente uma maldita declaração de amor. Com o Max Affinity, seus sentimentos também não mudariam tão cedo, tal era a maldical do NPC. Ainda assim, não importa o quanto ela implorasse, um voto de vida estava fora de questão. Foi semelhante ao juramento que o chefe fez, a principal diferença sendo a natureza da magia. O que você acha, Moon? Você também não quer que seu mestre morra, certo? Que tal ficar aqui mais tempo? Temos torta de abóbora. Ela maliciosamente dirigiu a pergunta para isso. Uau, animado. Moon entendeu 100% a parte da torta. Torta foi incrível, especialmente a dela. O lobinho provou a comida da garota abóbora e foi incrível. Se ficar aqui significasse comida deliciosa, ele se juntaria ao movimento da Pumpkin Girl sem hesitação. Estava pronto para atuar como o melhor ala. O lobinho já estava babando, com um enorme sorriso de lobo no rosto. Que lobo guloso, já que não pôde deixar de rir. Ainda assim, era hora de ele se libertar. Tudo bem, não vou arriscar mas de repente, seu rosto começou a se contorcer loucamente. Você está bem? Ela perguntou, preocupada. Meu rosto está coçando tanto. Ele reclamou, aparentemente tentando arranhar as vinhas. A garota abóbora suspirou de alívio antes de rir. Ela ingenuamente aproximou-se da mão dela, querendo aliviar o desconforto dele. Mas foi aí que ele aproveitou para atacar. Mesmo que as videiras estivessem no nível 30, sua manipulação de fogo era seu contra-ataque direto. De repente, ele explodiu com um poder incrível quando se transformou em um homem de fogo. Instantaneamente, as vinhas que o restringiam foram reduzidas a cinzas. Já que estava livre, mas não por muito tempo, pois as vinhas na parte de trás já estavam vindo em sua direção. Ele não era forte o suficiente para enfrentar diretamente uma magia tão poderosa, mas não precisava. Os olhos da garota abóbora se arregalaram quando ela o viu atacar diretamente nela. Ele estava emitindo uma aura tão poderosa agora. Ela tinha estragado tudo, com certeza.
Ele se lançou sobre ela e usou uma técnica proibida incrivelmente poderosa para derrotá-la, um beijo forte. Ele era sua fraqueza número 1 neste momento. Ele a sentiu congelar e depois tremer de choque sob seu toque, mas ela já estava inconscientemente se aproximando, sua respiração ficando mais áspera. Ela poderia ser um NPC, mas nem ele sabia dizer. Espera, o que é? Naquele momento, seu cérebro parou de funcionar. Ela ficou em branco, sem entender o que estava acontecendo. Ele tinha acabado de beijá-la. A língua dele invadindo a boca dela parecia confirmar isso, mas o quê? De repente, ela estava se lembrando de todas as vezes em que ele lhe dissera que adorava suas abóboras, sua comida ou observá-la. Ele quis dizer isso dessa maneira. Ela sentiu um calor no coração que logo se espalhou por todo o seu corpo. E quanto aos fracassos dela em seduzi-lo, nada disso importava. Esse beijo significava que ele estava aceitando os sentimentos dela, certo? Ela finalmente chamou a atenção dele. Ela parou completamente de se preocupar enquanto respondia proativamente ao beijo dele, fechando os olhos em total felicidade. Ela não se cansava dele, sentindo como se eles estivessem destinados a existir. Já que foi o primeiro a quebrar o beijo ao se separar dela. Ela já parecia perdida, olhando para os lábios dele enquanto ansiava por mais. Mas sua voz interrompeu o momento mágico. Beijar é ótimo, mas ainda quero dar uma olhada na cidade. Já volto. Ele acariciou sua bochecha com amor. Foi quando ela tremeu de repente, seus olhos cheios de horror. Seu feitiço havia acabado há muito tempo. Afinal, como ela poderia ter continuado enquanto se sentia tão bem? Eu ainda posso impedir você. Se ela tentou agir com força, apenas para ser interrompida por outro beijo. Nós dois sabemos que você não pode. Ele sorriu, beijando-a mais uma vez. Ele podia ver que ela estava prestes a enlouquecer naquele momento. O medo dele ir embora lutou contra a felicidade que ela sentiu em seus beijos. Ela só precisava de um empurrãozinho. Ele sorriu quando de repente emitiu tanta energia demoníaca que fez o ar ondular ao seu redor. A mana era terrível, opressiva e até parecia incrivelmente vil. Medo versus felicidade versus perplexidade. Naquele momento, sua mente finalmente não conseguiu acompanhar. Parabéns! A menina abóbora agora está confusa. A menina abóbora caiu em coma temporário. Coma. Na pior das hipóteses, será um cochilo de 5 minutos. Dafuk, você está falando. Ao verificar o status dela, ele não pôde deixar de rir. Sucesso! A maldical do medo desapareceu, foi substituída. #curar #sendo criativo #enquanto funcionar. Ele gentilmente a colocou no chão, com a cabeça apoiada em seu colo. Depois de alguns minutos, seus olhos finalmente se abriram. Manhã. Ele deu-lhe um sorriso radiante enquanto ela olhava ao redor, ainda um pouco confusa. Um sonho. Fui para a cidade, encontrei mímicos assustadores e então eu. Foi quando ela corou furiosamente, envergonhada. O que é? Ele perguntou inocentemente. Nada, apenas um sonho muito bom. Ela riu nervosamente. Neste momento, ele poderia facilmente fazer parecer que nada havia acontecido. Ele permaneceria na área até atingir o nível 20 a 25 e depois sairia para nunca mais olhar para trás. Seria o melhor. Afinal, apenas um idiota tentaria aumentar o nível de um NPC fraco à força. Ele gentilmente acariciou o cabelo dela enquanto falava. Sabe, há muito tempo, as pessoas costumavam me chamar de Rei Demônio. Por que? Você é tão legal. Ela protestou. Bem, uma das razões é que um rei demônio faz o que lhe agrada. Jaque pronunciou suavemente com um sorriso de lobo. O que você quer dizer com? Ele a beijou de repente, sua pergunta se transformando em um murmúrio abafado. Enquanto a língua dele explorava sua boca, ela parecia incrivelmente chocada. Mas ao ver seu sorriso brincalhão, ela finalmente percebeu que todo o sonho tinha sido real. Ela finalmente conquistou as abóboras. O sorriso dela era tão grande que ameaçava sair do seu rosto. Isso foi felicidade.
Neste momento, ela parecia tão fofa. Então, e se ela fosse apenas um NPC de baixo nível? Mesmo que ela fosse só dados, sua confissão anterior ainda o comoveu. Foi estúpido, mas ele não se importou. Ele faria o que quisesse. Neste momento ele jurou interiormente que a traria de alguma forma. Cerquilha 100% justificado. Hashtag para as abóboras. Garota abóbora sentiu sua devoção. Ganhou afinidade. Afinidade máxima. Adicionado tio XP. $. Cerquilha. Que diabos? XP era diferente de tio XP com certeza, mas o que era? Quem diria? Tudo bem, vou dar uma olhada na cidade. Prometo que voltarei, então espere por mim. Ele instruiu. Tudo bem, mas é melhor você honrar sua promessa ou juro por Farmar que farei você se arrepender. Ela fingiu ameaçar. Eu te dou minha palavra, voltarei. Você pode ficar tranquilo. Afinal, um rei demônio sempre honra suas promessas. Além disso, ainda não terminei de me divertir com suas abóboras. Ele brincou com ela. Ela sentiu vontade de gritar, quais abóboras? Mas então notei Mum Mum se aproximando. Uau! Não precisa se preocupar. O lobinho ergueu a patinha no ar. Estava dando a ela sua palavra de que manteria seu mestre seguro. Ao ver o lobo tentando ao máximo parecer incrivelmente heróico, ela não pôde deixar de rir. Ela suspirou profundamente, se acalmando e até sorrindo. Ela ainda não conseguia acreditar na sua sorte. Ela foi realmente abençoada por essa dupla de esquisitos e frango ter chegado à sua porta. Já que acenou-lhe a Deus, saindo com seus 2 companheiros laranja a reboque. Ele já podia adivinhar quem eram as pessoas da cidade. Esperamos que esta seja uma viagem muito gratificante. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 14. Novo rei demônio na cidade. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Esses 2 caras demoraram tanto XD. Fim do capítulo. Capítulo 193 Sendo enganado. Meio. New Leaf mais era relativamente pequeno e seria possível contar seus NPCs em uma mão, pelo menos para algumas corridas. Mas Springfield Town era totalmente diferente. A melhor maneira de descrever Springfield Town era marrom, o marrom claro da madeira, o marrom profundo das rochas antigas, o marrom bronzeado do couro e até mesmo a fumaça do cozimento parecia assustadoramente marrom. Surpreendentemente o marrom ainda deu um ar charmoso. Parecia rústico, mas cheio de vida, especialmente com os NPCs e jogadores correndo. Quando Jack chegou à entrada da cidade, um homem o deteve de repente. Ei, cara, você não pode simplesmente entrar. Você tem que pagar a taxa de entrada. São 50 pratas. O cara trovejou, com a mão estendida para frente. O homem tinha um cheiro agradável de bebida e vômito, misturados em um aroma indescritível. Ele fez um esforço para se limpar, mas ainda parecia 100% um rato bêbado. Se houvesse um oceano por perto, sua longa barba preta e seu olho preguiçoso talvez o fizessem parecer um pirata. Depressa, não tenho o dia todo. Faço parte da milícia. Vê isto? Ele apontou para um emblema em seu ombro esquerdo. Apresentava um forcado, uma espada e um escudo. O emblema era tão real quanto o imposto falso. Risadas abafadas e conscientes ressoaram ao fundo. Aqui está. Espero que isso resolva tudo. O resto é pelo seu excelente serviço. Jack, gentilmente, deu ao homem 60 moedas de prata, o rosto do NPC iluminando-se tanto quanto as luzes de Natal. Obrigado por sua gentileza, senhor. Sua generosidade será lembrada para sempre. Ele sorriu feliz, agradecendo interiormente aos céus por esse idiota ingênuo. Os jogadores instantaneamente riram muito. PFFT, idiota. Eu não posso acreditar. Idiota, ele vai beber tudo. Você deveria ter ficado no tutorial. Como esperado de pessoas sem facção. Tão estúpido. O último comentário deixou dolorosamente óbvio que havia muitas organizações por aí, mesmo sem o sistema de guildas desbloqueado. Aqueles que riem adornavam itens específicos. Rosas vermelhas.
patas de coelho, penas brancas, gemas verdes brilhantes, mas cada um deles veio do tutorial ou dos mobs de baixo nível da área. Eles o usavam como uma marca de orgulho, pois mostrava suas afiliações. Jack não pôde deixar de rir por dentro. Esses caras não podiam nem comprar emblemas. Eles eram semelhantes a crianças ricas que ostentavam sua riqueza na escola, sabendo que, ainda, não havia jogadores regulares suficientes para disputar seu reinado. Irmão, se você se apressar, poderá receber seu dinheiro de volta, um jogador não afiliado comentou gentilmente, recebendo olhares sombrios. Foi enganado? O que você fará? O bêbado golpista já havia partido há muito tempo, tendo saído, sorrateiramente, na primeira oportunidade. Foi quando Jack finalmente foi atrás dele. Logo na entrada da cidade havia muitos cartazes. Assim que olhou para eles, foi imediatamente atacado por uma enxurrada de notificações. Recompensa: Cássio pervertido nu. Recompensa: encontre a Catgirl perdida. Trabalho: junte-se à guilda dos aventureiros. Trabalho: torne-se uma cobaia. Trabalho: junte-se a uma associação. Dever: junte-se à milícia. Recompensa, trabalho, dever, era tudo a mesma coisa. Por que a distinção? Porque os caçadores de recompensas e a turma do Império eram orgulhosos demais para trabalhar, por diferentes razões. Ainda assim, aquele balde com certeza parecia interessante, 5G para um monge masoquista no selvagem. Surpreendentemente, ele já era uma estrela à sua maneira. Jack teria que parabenizá-lo. Obrigado por todas essas missões legais, sistema. Agora posso ignorá-las todas de uma vez. Jack falou para o ar vazio, muito se perguntando se ele tinha um parafuso solto. Como se o sistema fosse responder: tudo bem, temos que encontrar o bar mais próximo. Conto com você, Moon. Encontre a bebida. Você sabe, aquele líquido giratório mundial. Uau, entendido. O lobinho acenou com a cabeça solenemente, os olhos ainda esbugalhados por causa da visão. Essa tarefa foi fácil porque a bebida tinha um cheiro muito forte. Rapidamente abriu o caminho. Jack riu ao ver o rabo de Moon balançar com mais força toda vez que eles encontravam um NPC com uma barraca de comida. Parecia que a maioria vendia vegetais ou carne de javali, coelho. Em pouco tempo, eles chegaram ao menor que marinheiro bêbado maior que, um nome bastante peculiar para uma taverna longe de qualquer água. Os seguranças NPCs na porta pareceram surpresos com o lobo laranja, mas os deixaram entrar. Uau! Chocado! Quando Moon entrou, não pôde deixar de pular de surpresa. O cheiro de churrasco e bebida era tão forte. Isso era o paraíso. Na parte de trás, havia um palco com estranhas mulheres humanas dançando. Espere, porque alguns tinham pelos? Moon ficou confuso, mas depois focou seu olhar no que importava: carne. Agora, onde está nosso novo amigo? Jack riu enquanto examinava o estabelecimento. Oh, havia 2 dançarinos semi-humanos, um coelho e um guaxinim. Provavelmente tudo isso foi graças ao seu desejo. De nada, mundo. Praticamente todos os clientes eram moradores da cidade NPC aproveitando o jantar. Afinal, a maioria dos jogadores estava ocupada em missões ou subindo de nível. Então ele finalmente encontrou seu alvo. No bar, Jack caminhou rapidamente em direção a ele. Deixe-me ajudá-lo com isso. Ele gentilmente ofereceu. Obrigado, mas eu... É você? Ele instantaneamente ficou na defensiva. É tarde demais, já gastei tudo. Não sobrou nada. Também preciso ficar com a cara de merda hoje. É uma condição médica. Jack seguiu o NPC até sua mesa, sentando-se bem ao lado dele. Agora, por que não discutimos como você vai me retribuir? Jack deu um sorriso caloroso. Retribuir? Que recompensa? Vá embora e deixe-me beber em paz. Deixe isso servir de lição. Você deveria perguntar na próxima vez. O bêbado encolheu os ombros com desdém. Jack permaneceu sentado, perfeitamente calmo como esperava. Ele simplesmente deslizou algumas moedas para Moon. Uau! Muito obrigado. Mestre foi o melhor.
O lobinho alegremente foi entregar as moedas ao humano que estava no bar, apontando com as patas o que ele queria. A carne parecia tão deliciosa. Muitos não puderam deixar de suspirar. Estou sonhando ou esse lobo está mandando? Você está bêbado. Não tem como, é mesmo? Existe um domador na cidade? Esses caras são super raros. Mum não se importou nem um pouco por ter se tornado o centro das atenções. Ele só se importava com o prato que o humano em estado de choque estava trazendo para ele. Os únicos que não prestaram atenção foram Jack e o golpista. Eles estavam presos em uma interminável disputa de olhares. Você realmente deveria pagar sua dívida, você sabe. Jack diria com indiferença. Não, 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 não e não. De jeito nenhum. Desaparece, garoto. O golpista repetiria sem parar. Provavelmente teria continuado se 2 NPCs não aparecessem de repente na porta. Assim que o golpista os notou, seus olhos brilharam de alegria louca. Parecia que o apoio dele havia chegado. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 15. Os golpistas estão enganando. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Fim do capítulo. Capítulo 194. Sendo enganado. 2 meios. Continuou até que 2 NPCs apareceram na porta. Assim que os viu, os olhos do golpista brilharam de alegria louca. Ele imediatamente acenou para eles, e eles vieram sentar-se com eles. Um deles era um cara com aparência de guerreiro e um emblema da milícia, enquanto o outro parecia um comerciante refinado. A julgar pelo cheiro, aquele segundo cara provavelmente era o dono daqui. Garoto, você pode me denunciar o quanto quiser. Mas será tudo inútil. Você sabe quem são esses dois? O golpista sorriu vitorioso. Membro da milícia e dono de bar. Jack encolheu os ombros. Eles são, como diabos você sabia? Tanto faz. Diga, pessoal, houve algum crime cometido aqui hoje? Ele perguntou brincando. A milícia não recebeu nenhum relatório. Nada aconteceu no meu bar. Agora, você entendeu, garoto? Você não pode se vingar de mim. O golpista declarou triunfantemente. Jack simplesmente olhou para os outros dois com curiosidade. Garoto, desista. Ele enganar os recém-chegados é praticamente uma tradição de Springfield Town agora. Sim, fique feliz porque suas pratas serão usadas por uma boa causa, para serem desperdiçadas. Todos os três riram enquanto bebiam alegremente, sem nenhuma preocupação no mundo. Foi quando Jack tirou o selo dourado que o chefe da vila lhe havia dado, aquele que lhe concedia acesso à própria capital apenas temporariamente. Ele realmente duvidava que as pessoas da cidade pudessem distinguir esta versão consumível daquela que conferia a autoridade real. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente brincou discretamente com ele enquanto sorria. O cara da milícia foi o primeiro a perceber. Assim que o fez, seus olhos se arregalaram instantaneamente como um sapo enlouquecido. O que é isso? Um maldito selo do Império? Ele sabia que isso significava que o homem seria ouvido pelo maldito Império. Denunciando o roubo à milícia maior que quem se importa com a TF. Relatando o roubo ao Império maior que criminoso tendo a mão decepada. Denunciando o roubo contra um mensageiro do Império, maior que criminoso sendo morto ou pior. O cara da milícia ficou lívido e instantaneamente levantou-se da cadeira em pânico. E eu tenho que ir. Estarei no quartel se alguém precisar de mim. Ele fugiu, sem sequer se preocupar em pegar a cadeira caída. Qual é o problema dele? O golpista resmungou, bebendo. Sim, ele está agindo de forma muito estranha. Eu me pergunto o que. O proprietário tinha acabado de notar o selo. O que é isso? Como esse cara conseguiu isso? Aquele bêbado idiota escolheu o pior alvo de todos. Que diabos? Ir contra ele significava morrer, ou pelo menos perder a barra, porra. Assim que ele estava começando a surtar, de repente ele notou o lobo no bar. Esse era o lobo daquele cara, certo? Esta foi sua única oportunidade de salvação. Ele imploraria ao lobo e ao mestre até que eles o perdoassem.
Eu já volto. Vou trazer comida incrível e toneladas de bebidas. É por conta da casa. Ele rapidamente foi se ocupar. Comidas e bebidas de graça. O que aconteceu com você, dono? Você geralmente é um avarento, haha. É como se você fosse uma pessoa diferente. O golpista finalmente viu o selo. Nesse momento ele entendeu por que o miliciano havia ido embora. Ele entendeu por que o proprietário estava agindo de forma tão estranha. Ele entendeu que estava completamente fodido. É triste que não faça nada, mas acho que vou tentar reportar ao imperador. Jack suspirou enquanto se levantava para sair, blefando descaradamente. O imperador? O maldito imperador? Sem chance. Mas havia o selo. Alguém se atreveria a falsificar o selo? De jeito nenhum também. Real ou falso, o golpista teve que agir como se fosse real. Caso contrário, ele estaria contestando a autoridade do império. O que ele iria fazer? Ele estava fodido. A morte seria um destino muito melhor. Espere, não. Ainda havia esperança. O golpista se jogou no chão, abraçando a perna de Jack. Por favor, deixe-me retribuir. Farei qualquer coisa que você quiser. Você pode fazer o que quiser comigo. Só, por favor, deixe-me retribuir. Ele gritou tão alto que toda a taverna ficou em silêncio. Os clientes, principalmente NPCs, reconheceram instantaneamente o golpista. Que porra você está fazendo? Porque parece que ele está realmente tentando beijar a bunda. Hehe, alguma coisa? Se ele pedir para você chupar o pau dele, você faz isso. Muitos brincaram, mas ao verem o golpista concordando com a última pergunta, não puderam deixar de congelar. Quem diabos era aquele cara? Ele assustou o golpista até a submissão. Mas eles logo perceberiam que não era apenas o golpista. O proprietário também estava tentando agradá-lo. Cada frase que eles proferiram foi mais idiota do que a anterior. Senhor, você quer que eu massageie seus ombros? Senhor, trouxe para você um delicioso javali assado. Senhor, eu disse às dançarinas para atendê-lo. Senhor, gostaria de uma massagem nos pés. Senhor, deixe-me encher sua xícara. Ao ver isso, os clientes quase enlouqueceram. Que diabos? O idiota do golpista estava sendo o cara mais legal e atencioso de todos os tempos. Ele de repente se apaixonou ou algo assim. O dono mesquinho estava dando suas melhores coisas. Era preciso saber que aquele cara cobrava por água pura. Esse é o lendário licor de mel. Aquele que custa um mês de salário. Sim, é isso que ele está servindo sem parar. Se eu morrer, posso renascer como um lobo laranja. Mum estava deitado no colo da linda coelhinha. Ela usava uma mão para acariciar e a outra para entregar carne bem na boca. Esta era a vida. Uau! Feliz! O lobinho com certeza gostou deste lugar. A comida era incrível e as pessoas eram tão legais. Parecia que o dono havia percebido o quão incrível era seu mestre. Fale sobre um cara inteligente. A causa de tudo isso, Jack, era um sorriso relaxado enquanto comia. Ele não demonstrou nenhum entusiasmo enquanto devorava a comida cara e bebia a bebida ainda mais cara. Ver os rostos enlouquecidos dos NPCs foi tão gratificante. Seus novos servos odiavam cada segundo, mas não conseguiam parar com medo do que aconteceria com eles. Todos os olhos estavam voltados para ele, e ele era o assunto de todas as conversas, mas ninguém ousava falar alto demais para não perturbá-lo. Foi então que risadas barulhentas destruíram de repente a atmosfera tranquila. Vinha de jogadores entrando na taverna. Estou lhe dizendo, outro foi enganado. Eu juro que esses caras são tão tolos. Aquele idiota até deu uma gorjeta, haha. Acontece que foram os jogadores que insultaram Jack na entrada da cidade. Eles com certeza estavam se divertindo. Mas eles lentamente notaram a atmosfera estranha no bar. Quando seus olhos finalmente pousaram em Jack, eles ficaram totalmente pasmos. Alguns proferiram incoerentes, vê você, WTF, ou mesmo, se como. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Enquanto eles ainda processavam a cena, a voz de Jack ressoou.
Desculpe, mas esta é uma taverna para idiotas. Proprietário, expulse-os. Sim, senhor. O proprietário respondeu imediatamente, ordenando aos seguranças que os arrastassem para fora. Os jogadores em estado de choque foram facilmente expulsos. Não apenas os NPCs eram de nível muito mais alto que eles, mas também não ousavam causar problemas. Eles provavelmente estavam tendo um colapso mental neste momento. Afinal, o jogador que eles menosprezaram como um imbecil poderia ordenar o poderoso dono como se fosse um cachorrinho. Lá dentro, Jack finalmente parou de comer enquanto dava aos dois NPCs um sorriso muito caloroso. Agora, devo admitir que vocês dois se saíram muito bem. Ele elogiou. Os dois NPCs sorriram de alegria. Isso significava que ele os perdoaria. Esta foi uma ótima notícia. Aspas. Acho que podemos começar a falar sobre reparações agora. Ele sorriu quando eles ficaram completamente lívidos. Reparações? Suas vozes estavam tremendo. Vocês acharam que iriam se safar tão facilmente? Bela piada. Agora, vamos conversar sobre como as coisas vão proceder de agora em diante, certo? Vocês podem querer contratar aquele cara da milícia para essa parte. Sem o conhecimento dos pobres aldeões de Springfield, o Rei Demônio estava prestes a estabelecer uma posição em sua pacata cidade. Ele estava apenas começando. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 15. Os golpistas estão enganando. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Fim do capítulo. Capítulo 195 Fazendo amigos. Na taverna Drunken Sailor, 3 NPCs ouviam um louco, engolindo em seco de vez em quando. Sério? O dono da taverna gritou. É claro que uma nova era está chegando. Ainda não se sabe se você vai liderá-la ou será deixado na poeira. Jack profetizou. Neste momento, o mundo do infinito estava relativamente imperturbado pelo aparecimento dos Braves. Claro que eles não morreriam facilmente, mas eram tão fracos, pobres e carentes de número. Para os NPCs, os Braves eram semelhantes a aves migratórias raras. Vê-los foi uma novidade, mas não mudou muito em suas vidas. Jack falou do futuro, um futuro dominado pelos jogadores imortais que se tornariam cada vez mais fortes até se tornarem incontroláveis. Eles ficariam mais ricos também. Ele blefou para que os NPCs se submetessem, mas seguiu a intimidação com doces promessas. Ao proprietário, ele prometeu que toneladas de Braves iriam para sua taverna como ratos fariam em direção a uma fazenda de abóboras. Seria o negócio mais próspero de todos. Se o homem trabalhasse com ele. Ao golpista bêbado, ele prometeu mais bebidas do que poderia engolir, mas o mais importante, status. No mundo dos NPCs, ele era um canalha, já que era sua chance de mudança. Para seu crédito, o miliciano não se deixava influenciar por status ou riqueza. Em vez disso, ele prometeu-lhe glória, os Braves o ajudariam a conquistar a selva selvagem. Ele se tornaria um herói. Seus olhos brilharam enquanto imaginavam tudo o que estava por vir. Quanto à eficácia exata de suas promessas. Mais afinidade do cara da milícia. Mais afinidade do dono da taverna. Mais afinidade do golpista bêbado. Tinha interesse, agora atenção. Status alterado para aliados. Sujeito a alterações. Normalmente, eles simplesmente zombariam de um jogador tentando convencê-los, mas o selo os fez ouvir enquanto suas palavras os conquistavam. Concretamente, o que isso deu a Jack? Não muito, na verdade. Se ele os ordenasse diretamente, estaria abusando da autoridade imperial. Era muito cedo para ele ir contra eles. Tudo o que ele podia fazer era deixá-los entender mal por conta própria e influenciá-los com sua língua prateada. Ele simplesmente não conseguia mencionar o selo, nunca. Começaremos as coisas em breve. Ouvi dizer que há novos visitantes peculiares na cidade, mímicos. Sim. Alguma garota maluca, o quê? O cara da milícia começou sua história, apenas para congelar de repente. O bravo oposto dele estava lhe enviando olhares mortais.
Um homem que não vacilou ao ser enganado e ridicularizado de repente ficou com raiva. Ele a conhecia. Eu quis dizer que um cidadão preocupado veio denunciá-los, mas não conseguimos encontrar nada de errado com eles. Ele reformulou provisoriamente. Significa apenas que vocês estão cegos. Mostrem o caminho. Preciso vê-los com meus próprios olhos. Jack ordenou, certificando-se de esconder o selo. Cego. De jeito nenhum, verificamos corretamente. Eles são 100% humanos. Ele respondeu, indignado. Mas ele ainda concordou em ajudar, provaria que estava certo. Senhores, vejo vocês em breve. Proprietário, lembre-se do que conversamos para sua taverna. Golpista, fique de ouvidos bem abertos para qualquer comoção. Mais tarde, Jack acenou, seguindo seu guia. Uau! Chegando! Mum seguiu atrás, a coelhinha suspirando, observando-a passar. Ela não pôde deixar de olhar para este misterioso Brave. Que tipo de figurão acabara de desembarcar na cidade deles? Que interessante! Assim que Jack saiu pela porta, muitos olhares pousaram sobre ele, jogadores. Eles se consideravam discretos enquanto se escondiam no meio da multidão, alguns permanecendo em barracas, outros aparentemente em uma caminhada casual. Entre eles, um cara se destacava. Ele estava esperando bem na frente da porta, bloqueando o caminho. Em volta do pescoço estava o colar mais simples de todos os tempos. Era uma pedra presa por um cordão de couro. Ele sorriu antes de se dirigir a ele. Então você é o cara misterioso da taverna. Ouvi dizer que você expulsou um monte de jogadores. Ele riu. Então, eu sou Hector, da facção Rock Hard. Vamos conversar um pouco. Você fez muitos inimigos hoje. Seria do seu interesse se... Jack o ignorou completamente. Inimigos? Por favor. Como se ele se importasse com a raiva de alguns snobs. Ele também não gostava de ser ameaçado, mesmo que indiretamente. Ele simplesmente continuou seguindo seu guia. Ei, não me ignore. Estou falando com você. Estou falando sério. Eles já estão de olho em você. Você está em perigo. Olha aí. Ele começou a apontar para os jogadores enquanto eles se espalhavam como galinhas assustadas. Ignora Harder. Jack não tinha tempo a perder com esse cara barulhento. Na verdade, ele não queria perder muito tempo com os jogadores, principalmente os já afiliados. Ei, diga alguma coisa, ou vou ficar bravo. O homem avisou. Estamos ocupados com uma missão. Vá brincar em outro lugar, Jack resmungou com desdém. Instantaneamente os olhos do jogador se iluminaram. Uma missão? Visto que o guia era um membro da milícia, esta missão tinha que valer a pena. Eu vou ajudar. É melhor você me deixar participar desta missão ou então. Ele avisou severamente. Jack olhou para ele da cabeça aos pés, avaliando. O homem estava flexionando os músculos para parecer mais tirânico. Na verdade, ele faria um sacrifício muito bom. Tudo bem, você pode participar. Fique por perto e obedeça minhas instruções. Hehe, vamos logo. O cara do Rock Hard trovejou alegremente. Um segundo depois, o pobre rapaz parecia confuso enquanto olhava para o ar. Ele estava esperando uma notificação de missão. De qualquer forma, ele continuou seguindo. Underscore. O miliciano trouxe-os para o outro lado da cidade. Eles começaram no mercado geral, Jack se esforçando para comprar molho picante por uma enorme quantia de ouro. Por quê? Ele não explicou e apenas deu um pequeno sorriso misterioso. Eles então lentamente descobriram para onde os mímicos haviam ido. Eles estavam descansando em uma pousada, menor que o viajante cansado maior que. O prédio estava tão cansado quanto os viajantes que hospedava. Obviamente, havia sido reparado inúmeras vezes, mas nunca totalmente reformado. Tudo bem, acho que agora será o momento da verdade. Jack suspirou. Ele se dirigiu ao pátio da pousada. Mal era mantido, a vegetação estava selvagem. Encontrar um canto tranquilo e escondido da vista foi incrivelmente fácil. Isso serviria. Jack escreveu uma breve carta, entregando-a ao cara do Rock Hard. Você quer fazer parte disso, certo?
Esta é sua primeira missão. Dê isso aos mímicos e traga-os de volta para cá. Mas faça o que fizer, não leia a mensagem. Ele pediu. Tudo bem. O cara do Rock Hard concordou. Não olhe para isso, não importa o que aconteça. Jack repetiu solenemente uma última vez antes de soltá-lo. Este pequeno pedaço de papel era parecido com a caixa de Pandora. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 16, nunca se pode ter muitos amigos. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Fim do capítulo. Capítulo 196 Fazendo amigos 100% humanos. No pátio silencioso, Jack e o miliciano esperaram pacientemente. Este último continuou olhando para ele com um olhar muito peculiar, sem saber se deveria dizer alguma coisa. O que é? Jack perguntou brincando. A carta. Ele vai procurar com certeza. Ele exclamou. Definitivamente. Jack sorriu para a total estupefação de seu companheiro. Quanto ao que ele havia escrito, havia apenas 4 linhas. 1. Eu sei o que você é. 2. Trouxe uma oferenda. 3. Venho por este meio solicitar uma reunião. 4. Para provar minha identidade, que comece a festa para que eu possa viver eternamente. Eles sem dúvida morderiam a isca se fossem quem ele pensava que eram. Mas logo pareceu que os mímicos estavam realmente demorando e a noite estava prestes a cair. Volte para a fazenda e proteja minhas abóboras durante a noite. Certifique-se de que ninguém me siga. Jack ordenou. Uau, heróico. Jack então decidiu aumentar o nível de sua culinária enquanto esperava. O miliciano observou o lobinho sair em estado de choque. Ele sabia que era inteligente, mas também poderia defender uma fazenda sozinho. Desde a renovação do Mana, isso não foi uma tarefa fácil. Como ele ainda estava chocado, ele testemunhou Jack invocar chamas de fogo incrivelmente puras com uma mão enquanto tirava uma carne misteriosa com a outra. O que diabos ele estava fazendo? O NPC não conseguia acreditar no que via. Esse cara era na verdade um mago. Os magos eram seres orgulhosos que se consideravam superiores aos outros. De alguma forma, o homem parecia fraco, mas era tão habilidoso. Como isso era possível? 2. Ele estava usando magia para uma tarefa tão mundana como cozinhar. Isso tinha que ser uma piada, né? Acender uma fogueira era uma coisa, mas ele tinha até óleo manchando as mãos. Que tipo de mago era esse? 3. Que tipo de carne era essa? O aroma da carne escaldante permeava todo o pátio. Cheirava tão bem. No entanto, ele não conseguia determinar o que era. Provavelmente coisas caras. Mas o silêncio foi subitamente interrompido pelo som fraco de passos enquanto aquele cara do Rock Hard voltava. Os mímicos o seguiram, usando maquiagem extremamente espessa, seus rostos incrivelmente brancos. Então, novamente, eles provavelmente eram da mesma cor por baixo. Mas o que mais se destacou foi o cheiro. Foi escandalosamente poderoso. Perfume de orquídea. Não, isso merecia ser chamado de bomba olfativa. Jack reconheceu esse cheiro específico. Foi incrivelmente doce, mas foi tão pungente para ele. Neste ponto, ele não tinha mais dúvidas sobre sua identidade. Eu os trouxe. E agora? O cara do Rock Hard perguntou animadamente. Jack acenou com a cabeça para os mímicos. Eles acenaram com as mãos e uma barreira de energia negra de repente selou a área. Isso bloquearia a fuga e também o som. Agora vamos começar, é hora da oferenda. Precisaremos de um sacrifício humano. Jack sorriu ao olhar para o jogador, seu sorriso parecendo terrivelmente demoníaco. Todos os mímicos olharam para o pobre rapaz, abrindo ligeiramente a boca e lambendo os lábios em expectativa. Esta ação simples deu um vislumbre de sua verdadeira natureza. Dentes irregulares apareciam, bem como línguas negras incrivelmente longas. Essas coisas não eram humanas com certeza. Que diabos? Eu não me inscrevi para isso. O homem gritou de susto, tentando encontrar uma saída. De repente, ele teve uma visão ao dar um sorriso vitorioso. Posso provar minha identidade.
Que comece a festa para que eu viva eternamente. Ele gritou triunfantemente. TSK, TSK, ameaça as pessoas e não consegue nem ouvir as instruções básicas. Jaque balançou a cabeça em decepção. O homem esperava ser salvo, mas sem que ele soubesse, ele acabara de pronunciar um versículo que significava: venha e coma-me. Ele logo viveria eternamente, em suas barrigas. Foi então que as criaturas abandonaram todas as pretensões. Os mortos-vivos atacaram o jogador, ansiosos para despedaçá-lo. O que você está fazendo? Fique para trás. Ah, certo, boba. Quase esqueci o tempero. Jaque riu enquanto jogava a garrafa de molho picante direto no jogador, encharcando-o completamente. As criaturas cravaram alegremente os dentes no homem e revelaram garras escuras, dando início à mais confusa sessão de açougue ao vivo de todos os tempos. A cena era tão gráfica quanto os gritos altos. Quando um homem estava sendo despedaçado, Jaque pegou a carne que estava cozinhando antes e começou a mastigar alegremente. O que? E isso é impossível. O miliciano próximo estava enlouquecendo. Ah, certo, acho que você estava certo. Nossos novos amigos são 100% humanos. Jaque comentou sarcasticamente. Reticências. Ponto de interrogação. Aspas. O rosto do miliciano parecia quase tão branco quanto as criaturas. Todo o seu corpo tremia e ele parecia prestes a vomitar. De qualquer forma, quer um pouco de carne. Jaque ofereceu amigavelmente. Blerg. A menção de comida, o NPC não aguentou mais e começou a vomitar. Toda vez que o NPC levantava a cabeça, ele sentia náusea. Afinal, o show foi muito horrível. Honestamente, até Jaque tinha dificuldade em engolir como os ghouls comiam. A preferência deles por carne crua era bastante nojenta. Tanto faz, cada um com o seu. Quanto à vítima, seu espírito há muito foi desconectado à força, deixando uma casca vazia para trás. Ainda assim, ele provavelmente não se sentiria muito bem quando reaparecesse. Uma Cars of Fear e um debuff físico eram esperados. De qualquer forma, os ghouls limparam tudo alegremente, até devorando os ossos. Com o fim da festa, eles finalmente se viraram em sua direção. Você é humano. Também não há grande marca. Como você sabe sobre nós? Lá estava, a voz característica dos mortos-vivos. Era tão irritante que instintivamente faria os vivos tremerem. Havia uma razão para eles fazerem cosplay de personagens mudos. Não precisa ficar tão tenso. Estamos entre amigos aqui. Ele riu maldosamente. Amigo, você diz? Você nos trouxe um banquete. Aqui está sua recompensa. O Ghoul jogou um pequeno anel de ônix que cheirava a morte. Anel de toque macabro raro. Renki. Se afinidade com energia demoníaca 10+. Atributo, +4 INT. Característica, mais buff de feitiços demoníacos. Contém, toque macabro. Caralho, sim. O bônus INT e Demonic Buff foram bons, mas o toque macabro foi incrível. Este anel lhe ensinaria uma nova habilidade. Renki significava que o item estava praticamente no nível 20. Para um jogador comum, o requisito de afinidade demoníaca pode ter sido problemático. Para ele, foi uma maldita piada. Com isto, terminamos. Boa noite. Os ghouls educadamente acenaram um adeus. Mas será que Jaque os deixaria ir assim? De jeito nenhum. Ele tinha tudo planejado. Agora que eles haviam aproveitado a festa, ele iria mostrar suas habilidades e cair nas boas graças deles. Espere um segundo. Ele se concentrou, emitindo uma energia demoníaca incrível enquanto invocava Chique. O esqueleto de galinha apareceu enquanto cacarejava e gritava em toda a sua glória. Com isso, eles veriam que ele era na verdade um necromante. Eles o recrutariam com admiração em seus olhos mortos-vivos e fariam chover recursos de treinamento sobre ele. Hahaha, o que diabos é isso? Uma galinha? Isso é uma galinha? Isso é tão ridículo. PFFT, hahaha. Não houve admiração, nenhum respeito sem fundo e nenhuma proposta de aliança.
Eles apenas riram de mortos-vivos quando saíram. Jaque ficou em estado de choque. Ei, sistema, eu quero contestar isso. O que houve com essa reação maluca? Eles deveriam estar me recebendo de braços abertos. Jaque reclamou, analisando. Solicitação negada. Necroclukmância não igual a necromancia. TCH, tanto faz, gols são fedorentos de qualquer maneira. Ele resmungou. Foi quando ele viu o miliciano aterrorizado por perto. Demônio, fique longe de mim. Ele gritou de medo. Parece que ele tinha algumas explicações a dar. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 16, nunca se pode ter muitos amigos. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Fim do capítulo. Capítulo 197. Macabros são assustadores. O rosto do miliciano ainda estava contorcido de terror absoluto. Fique longe, demônio. Ele gritou mais uma vez. Irmão, você já disse isso. De qualquer forma, deixe-me explicar, Jaque suspirou. Era a hora da história. Ele contou a história de um jovem brilhante, valente e obviamente bonito que tinha a tarefa de se infiltrar nas forças do mal. Seu objetivo era roubar seus planos secretos. Jaque se autodenomina um espião arrojado, codinome 006. Quanto a saber se ele foi convincente o suficiente. Entendo. É por isso que você convocou uma galinha inútil. Tudo faz sentido agora. O cara da milícia suspirou de alívio. Outro desprezando a necroclukmância. Blasfêmia. Ele jurou interiormente que um dia mostraria a todos eles. Mas, por enquanto, era hora de ir para casa. Quando ele estava prestes a sair, de repente percebeu que muitos jogadores ainda estavam acampando com ele. Alguns se escondiam atrás de paredes, outros atrás de vasos de plantas, e havia um cara confuso observando maravilhosamente as estrelas em uma noite nublada. Senhor, acho que eles estão aqui para ajudá-lo. Espere, eles poderiam estar com as forças do mal. Ele tinha uma expressão paranoica no rosto. Talvez. Jaque riu, vendo-o entrar em pânico. Temos que avisar a milícia e... Tolo, por que você acha que eu tive que vir aqui disfarçado? Jaque protestou. Não se preocupe, apenas siga meu exemplo. Ele sussurrou. Passo 1, entre no viajante cansado. Passo 2, esconda-se entre os NPCs lá. Passo 3, compre trapos para usar como roupa do estalajadeiro. Etapa 4, GTFO, cada um seguindo caminhos separados. Alguns jogadores ainda conseguiram seguir, mas ele rapidamente os deixou comendo poeira. Ele era tão escorregadio quanto um cara falido evitando pagar pensão alimentícia. Enquanto fugia, ele ouviu o termo, Rei Demônio. Parecia que as facções logo saberiam dele. Então, novamente, não importava, ele não iria se esconder. Ao chegar à fazenda, ele sentiu o cheiro de sangue imundo e ouviu gritos fofos de raiva. Ele convocou Chique, e ela instantaneamente avançou para dentro, ajudando os defensores. Mum às vezes fazia chover fogo em suas vítimas e balançava suas garras em outras. Estava lutando diligentemente para proteger a mulher de seu mestre. A garota abóbora estava capinando, como sempre, desta vez enfiando a madeira direto no crânio das criaturas. Após cada ataque, sua arma se estilhaçaria, mas sua magia a fazia crescer novamente como se estivesse viva. Ainda ousando atacar minhas abóboras? Desaparece. Jaque trovejou heroicamente. O que se seguiu foi um caos, com fogo atirado para todos os lados. Mas isso não foi tudo. Jaque se concentrou em seu novo anel, sentindo a energia dentro dele, levando-o a seguir seus desejos. Parecia alcatrão pegajoso, impossível de mover. Mas quando ele usou alguma energia demoníaca, ela começou a fluir suavemente. Jaque reuniu essa nova energia na palma da mão e atingiu um dos ratos mutantes. Ao sentir a energia negra devorar as entranhas do monstro, ele não pôde deixar de se sentir orgulhoso. Morte com um tiro. Desbloqueado. Toque macabro. Use com sabedoria. Tatiga Bullish. Rank F+. Nível 10. Custo 1 mana. Dano 20% mais demoníaco.
Escalonamento, INT mais demoníaco. Alcance, toque. Elemento, demoníaco. Ele riu loucamente enquanto tocava mais e mais inimigos, mais rápido do que um adolescente com tesão se tocaria. Isso foi tão divertido. Tocar, 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 tocar. A habilidade dificilmente causaria qualquer dano inicialmente, mas depois corromperia o alvo com energia demoníaca. Este foi praticamente um ataque que ignorou toda a defesa. OP. Mas quando ele estava comemorando suas novas conquistas, a garota abóbora apontou para suas costas enquanto tremia. Cuidadoso! Ela gritou, em pânico. Jack rapidamente se virou e não pôde deixar de olhar com a boca aberta. Que diabos? Desde quando o toque macabro era tão assustador, OP? Os corpos dos ratos mortos agora se contorciam, rangendo loucamente. Finalmente, os muitos cadáveres subiram, gritando alto. Grite, gritar. Uau, confuso. O que foi isso? Não estava morto? Era possível lutar morto? Por que estava sempre sendo enviado para aquele reino então? Não fazia sentido. Zumbis. A garota abóbora gritou. Não exatamente, mas é bastante semelhante. Jack franziu a testa. Essa coisa era macabra. Era muito parecido com um zumbi, mas não era tão forte quanto um. Menor que macabre rato ácido mutante sendo LV-10. Maior que. Macabros foram formados pelo estouro de energia demoníaca. Era um poder bruto que nunca foi controlado. Foi então que a criatura saltou implacavelmente sobre seu criador. TCH, coisa idiota. Jack gritou enquanto o cortava em dois com seu Cluckinator. O cluque ressoando enquanto ele balançava era bobo, mas foi o suficiente para assustar a garota abóbora. O que foi isso? Ela gritou, apenas para perceber que Jack era a causa. Foi quando ela passou da cautela à admiração, com os olhos radiantes. Cada cacarejo dele foi acompanhado por uma comemoração dela e um uivo de mum-mum. Jack tinha a melhor equipe de torcida de todos os tempos. Parabéns! Desbloqueado. Toque macabro Ghoulish. Maior chance de transformar inimigos em macabros. Ainda assim, ele não pôde deixar de olhar para suas mãos em estado de choque. Criando macabres no nível 15, ele foi demais, ou foi demais. Mas foi aí que algo estranho aconteceu. Eles estavam indo embora, bem desse jeito. Por quê? Macabros não deveriam ter nenhum senso de identidade ou não poderiam sentir medo. Então por quê? Eles mataram mais alguns, mas depois ficaram tão espalhados que foi uma grande dor persegui-los. Ah, acho que eles estão indo em direção à cidade. A garota abóbora gritou de repente. Parece que sim. Jack e Pat ficaram parados enquanto observavam todos partirem. Não vamos fazer nada? Ela reiterou. Você quer dizer à cidade que nem se preocupou em ajudá-lo quando você estava com problemas? Sim, danem-se eles. Jack encolheu os ombros, com um assentindo. Foi nesse momento que ela finalmente percebeu que talvez essa fosse a maldita razão pela qual ele foi chamado de Rei Demônio. Ele realmente fez o que quis. Apocalipse zumbi? Por favor. Macabres eram muito fracos e não podiam causar tanto dano. Jack já estava pensando em seu novo plano. Quanto à cidade, talvez fosse melhor evitá-la por um tempo. Era hora de seguir em direção às regiões selvagens exteriores. Enquanto isso, a cidade inteira estava prestes a perder a cabeça à distância. Como diabos isso pôde ter acontecido? Zumbis. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 16. Nunca se pode ter muitos amigos. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Fim do capítulo. Capítulo 198 Desastre. Sem chance. 1/3. POV. Em Springfield, muitas facções estavam passando por uma convulsão. Eles tinham acabado de receber uma notícia que se espalhou como um incêndio. Tem certeza que é ele? Sim, sem dúvida, senhor. Basta olhar o vídeo. Aquele lendário lobo laranja é uma oferta direta. Lendário? O que há de lendário em um lobo ruivo? De qualquer forma, e daí se as pessoas o chamam de Rei Demônio? Ele é apenas um homem. Não há necessidade de surtar.
Alguns iriam instantaneamente desprezá-lo, afinal, eles viram inúmeros heróis em outros jogos. E daí se eles pudessem 1 por 5 ou mesmo 1 por 10? Uma vez confrontados com um exército organizado, eles morreriam do mesmo jeito. Outros não puderam deixar de ficar cautelosos com ele. Essa é uma má notícia. Primeiro, a taverna, depois aquela coisa incrível de renovação de mana e, finalmente, todos os rumores sobre ele no tutorial. Rumores. Dizem que ele é um demônio que devora pessoas, monstros e demônios com um sorriso gentil no rosto. Isso é propaganda óbvia. Já fiz negócios há tempo suficiente para saber que alguns empresários se sentem como demônios. Eles vão explorar cada pequena fraqueza e encurralar você com um sorriso. Então o jogo acaba. Você quer dizer? Eu preferiria que a devoração fosse literal. Pelo menos seria fácil se proteger contra isso. Depois vieram os esperançosos. O quê? Ele está aqui? Ele é um NPC, certo? Isso significa mais missões. Parece que Springfield está prestes a ter sorte. Rápido, onde ele está? Chefe, perdemos o contato dele. Ele usou um disfarce, dobrou uma esquina e desapareceu de repente. Foi como mágica. Você está brincando comigo? Até um tijolo faria um trabalho melhor em segui-lo. Porra, vocês são todos inúteis. Muitas facções começaram a procurar por Jack, seja para quests, para abrir diálogo ou simplesmente para esmagá-lo. Mas todos tiveram que abandonar a busca rapidamente. O caos está se espalhando pela área. Evento. A cidade de Springfield está sob ataque. Missão. Ajude a milícia a limpar o campo. Eles vieram como um enxame do inferno. Gritar. Gritar. Oh Deus, você está brincando comigo? Aqueles malditos ratos zumbis. POV. Com fome, muita fome. Os ratos estavam sempre com fome. Ele conhecia a fome, sabia muito bem. Sempre sentiu fome, mas recentemente ficou ainda mais faminto. Podia sentir seu corpo mudar e precisava de energia, muito mais energia. Sua espécie costumava ser intimidada por todas as criaturas vivas. Eles corriam pelas sombras, mal conseguindo roubar restos suficientes para sobreviver. Mas desde aquele dia, eles eram diferentes. Essa energia poderosa os mudou. Agora, quanto mais comiam, mais fortes se tornavam e mais numerosos cresciam. A hora deles havia chegado, ou deveria ter chegado. Faltava comida e isso limitava seu crescimento. Havia apenas um lugar em toda a região com comida mágica suficiente para eles ficarem ainda mais fortes. Era um paraíso cheio de coisas laranjas e cheirosas. Infelizmente lá estavam os dois protetores laranja e o demônio sorridente. Este último foi o pior. Ele parecia humano, cheirava humano, mas não era. Todas as noites eles lutavam por comida, e eram totalmente esmagados. Humanos normais eram fáceis de escapar. Contanto que se evitasse as barras de prata, tudo ficaria bem. O demônio era diferente. Ele gargalhava enquanto invocava o fogo infernal. Seu novo poder era inútil contra ele. Mas mesmo assim, eles continuaram atacando porque precisavam comer. Desta vez algo estranho aconteceu. O demônio não enviou fogo para todos os lados. Não, ele tocou seus corpos suavemente. Será que ele ficou sem fogo? Muitos gritaram de excitação. Não, ele não tinha, ele apenas escolheu um novo método para matá-los, um ainda mais assustador. Seu toque destruiria seus corpos por dentro. Este rato em particular lutou com o melhor de suas habilidades, mas bastou um único toque. Ele morreu como o resto de sua espécie. Mas, de alguma forma, não foi o fim. De alguma forma, ainda poderia se mover mesmo morto. Podia sentir esta nova energia escura percorrendo seu corpo, e era tão maravilhoso. Morrer o tornou mais fraco, mas a dor desapareceu, o medo desapareceu e a fome mudou. Essa nova energia estava cheia de possibilidades. Antes, eles se alimentavam de restos e depois de restos maiores, mas com esse poder, eles seriam capazes de se alimentar de criaturas vivas. Foi quando o rato macabro finalmente alcançou a iluminação. Compartilharia esse poder com seus irmãos.
Eles comeriam os humanos e ficariam infinitamente mais fortes juntos. Sabia onde os outros surgiriam, podia sentir. Na noite escura, um rato macabro andava alegremente por aí massacrando seus irmãos. Uma após a outra, as criaturas ressuscitaram e receberam uma nova não-vida. No pátio da fazenda de abóboras, Jack estava comemorando. Ele realmente amou essa nova habilidade. A partir de agora ele poderá agir com força. Quer lutar? Não preciso nem de arma para acabar com você. É o que ele diria. Mas assim como ele estava se regozijando, mensagens peculiares surgiram diante de seus olhos. Título: O portador do caos foi ativado. Causou caos no mundo. Provocou um desastre. Parabéns. Espere o que? Jack não pôde deixar de exclamar, intrigado. Existe algum problema? A garota abóbora perguntou ao lado, franzindo a testa em preocupação enquanto olhava na direção da cidade. Não, absolutamente nenhum. Ele a tranquilizou. Um beijo gentil foi o suficiente para fazê-la esquecer suas preocupações enquanto ela sorria de alegria. Mas desta vez, ela não se contentaria com apenas um beijo enquanto o arrastava gentilmente em direção à tranquila casa da fazenda. O sorriso dela era tão encantador quando ela prometeu cuidar muito bem dele. Ele deveria verificar a cidade só para garantir. Cidade de Springfield, certo? Nunca ouvi falar disso. De qualquer forma, não era como se o status macabro pudesse se espalhar por si só. Desastre. O sistema com certeza era uma rainha do drama. Isso seria um problema menor na pior das hipóteses. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 17. Existem prioridades na vida. Deixe-o ser conhecido. Fim do capítulo. Capítulo 199 Desastre. Sem chance. 2/3. POV. Os jogadores estavam em campo enfrentando os invasores. Todos nós vamos morrer, porra. Malditos ratos zumbis. Primeiro é ácido, e agora isso. Isso é um MMO ou um jogo de terror. Vou passar mal. Os ratos surgiram do nada, aparecendo tão rapidamente quanto solteiros em um open bar. E eles estavam com muita sede. As criaturas pareciam a mesma bagunça de sempre, exceto mortas. Que tipo de evento foi esse? Os monstros eram tão nojentos e de arrepiar os cabelos. Neste momento, eles desejaram que o Infinite fosse menos único. Eles eram bons com esqueletos, zumbis normais. Porém, logo notaram um detalhe que lhes deu esperança. Menor que rato ácido mutante sendo LV12 maior que seta apontando para baixo transformado em seta apontando para baixo. Menor que rato ácido mutante macabro sendo LV10 maior que. Gente, eles são mortos-vivos agora, mas também de nível inferior. Eles são um pouco mais lentos também. Isso é bom. Conseguimos isso, caramba! Todos correram em direção aos seus inimigos e começaram a atacá-los, os ratos retribuíram. E daí? Muitos tinham experiência com jogos de realidade virtual e conseguiram aparar os dentes. Até certo ponto, certifique-se de não ser mordido e tudo ficará bem. A milícia já está a caminho. Apenas ganhe tempo. Tenha cuidado para não se transformar em zumbis. Idiota, isso não é um filme. Você não vai virar. Muitos riram ao perceber que isso não era grande coisa. Havia apenas cerca de 100 ratos e a ajuda já estava a caminho. Então, alguns minutos depois, eles praticamente venceram a luta quando viram a milícia chegando. Inferno, sim, os NPCs estão aqui. Deixe-os passar. Cavalaria chegando. Tente roubar o máximo de XP que puder. Isso será ótimo. Todos os jogadores se alegraram quando os soldados da milícia abriram caminho com força. A defesa deles era tão alta que nem precisaram bloquear os ataques. Seu líder era extremamente valente e bonito, com seu colete de cota de malha e seu enorme e imponente escudo de madeira. Ele estava explodindo crânios diligentemente sem parar com uma gigantesca massa prateada. Morder, arranhar, hífen maior que quem se importa. Ácido, hífen maior que pode doer, mas eles sobreviveriam. Os incontáveis ratos, hífen maior que então, que maldito. Problema.
Os soldados da milícia eram semelhantes a tanques invencíveis, simplesmente esmagando tudo em seu caminho, ou era assim que deveria ter sido. Morra, suas pragas! Esta é a ira do Império. Eu trago a luz da esperança, o poder de 1000 dragões. Sua defesa era alta AF, mas não os protegia contra a energia demoníaca perversa que se acumulava em seus corpos. Funcionou mesmo quando eles não sofreram nenhum dano direto. O rosto do comandante da milícia ficou imediatamente feio. Ele acabara de perceber o verdadeiro terror dos macabres. Retiro! Ele gritou a plenos pulmões. Foi quando tudo foi uma merda. Os NPCs correram derrotados, muitos jogadores foram arrebatados pela onda e morreram, e os ratos perseguiram de forma imprudente após terem provado sangue. Mas ficou ainda pior. Ao longe, outra onda de ratos se aproximava. Gritar, gritar, grite, gritar, grite, gritar. Os olhos das criaturas brilhavam com uma luz negra demoníaca enquanto perseguiam suas presas. Mesmo quando eles realmente morreram às dúzias, eles não se importaram. Morte. A morte foi assustadora? Eles já estavam mortos. Esta fome de vida que sentiam superou qualquer hesitação. Os humanos pareciam tão saborosos. GTFO. Que porra é essa? Savine Sou bonita demais para morrer. Rápido, corra para dentro da cidade. A barreira mágica nos protegerá. Os jogadores encontraram esperança de salvação nos glifos mágicos na entrada. Eles estavam brilhando em um lindo azul que era tão reconfortante naquele momento. Assim que entrassem na cidade, suspirariam de alívio, com os rostos ainda lívidos. Caramba, isso foi ainda pior que o evento Chicken Tutorial. Gritar, gritar. Os ratos gritavam implacavelmente do lado de fora da barreira mágica. Eles estavam prontos para devorar qualquer coisa ou qualquer pessoa que ousasse passar. Para as criaturas, a cidade de Springfield havia se transformado em uma geladeira trancada e cheia de iguarias muito apetitosas. Que tipo de jogo sádico é esse? Puta merda, juro que isso surgiu do nada. Ainda assim, que diabos? Nem a milícia consegue lidar com isso. Um enxame era um contra-ataque perfeito aos guerreiros da milícia de elite, já que eram poucos. A energia demoníaca deu às criaturas a vantagem necessária para contornar as armaduras. Isso deixou os jogadores perdidos. Como eles deveriam lidar com a situação? Eles teriam que deixar a cidade em algum momento. Muitos chefes de facção sentiram vontade de puxar os cabelos. Mas os jogadores não foram os únicos a perder, longe disso. Perto da entrada, um grupo de mímicos observava a cena com os rostos contorcidos em choque. Embora todos estivessem confusos, reconheceram muito bem o que havia acontecido. Os ratos foram afetados por seu movimento característico, toque ghoulish. Não, tinha que ser uma versão atualizada dele. Como diabos foi possível converter tantos ratos de uma vez? O como já era incompreensível para eles, mas ficou pior, muito pior. Eles podiam sentir um cheiro levemente familiar das criaturas. Veio daquele anel de ônix. Sim, aquele que eles acabaram de distribuir. O humano fez isso? O humano fez tudo isso? Como? Por quê? O que? Quem era o Ghoul entre eles e ele? Seriamente, ao listarem suas conquistas, eles começaram a tremer. 1. Aprendeu o Ghoul Tati em poucas horas. 2. Aprimorou seu feitiço ancestral. 3. Transformou incontáveis ratos em macabres. 4. De alguma forma conseguiu domesticá-los. 5. Organizou todas as criaturas em um exército. 6. Terminou tudo invadindo a cidade de forma imprudente. Alguns minutos atrás, eles estavam rindo do humano bobo que tentou impressioná-los invocando um esqueleto de galinha. Que idiota, certo? ASDSWQDAO. Neste momento, eles estavam prestes a ter um derrame. Mortos-vivos não podiam, mas, que porra é essa? O que esse cara estava pensando? Eles não ficaram impressionados com uma galinha, então ele convocou um exército macabro inteiro com sua técnica. Pela primeira vez em muito tempo, os ghouls sentiram um medo total e absoluto. Que tipo de louco eles haviam desprezado?
Ele não era apenas um louco poderoso, mas também incrivelmente insano. Com esta demonstração de poder, a Santa Igreja da Luz apareceria para exterminar o mal. Ele pode não temê-los, mas eles com certeza tinham. Foi então que um miliciano se aproximou deles, dando-lhes tapinhas nos ombros. Não se preocupem, amigos. Solicitaremos ajuda ao Império. O mal não ficará impune. Seu tom era heróico e pretendia tranquilizá-los. Eles tremeram com mais força. Ainda assim, o tom confiante do homem inspirou muitos. Eles estavam chorando muito, especialmente depois de verem os rostos retorcidos dos falecidos, mas agora seus olhos brilhavam com ódio intenso. Esta foi uma grande bagunça. Nesse ritmo, a guerra iria estourar entre as forças do bem e do mal. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 17. Existem prioridades na vida. Deixe-o ser conhecido. Fim do capítulo. Capítulo 200. Desastre. Sem chance. 3/3. Grau. POV. No fundo, o dono de uma taverna não pôde deixar de ficar boquiaberto com a cena. Ao ver os milicianos falecidos, todo o seu ser sentiu um tremor. De repente ele percebeu o quão sábio era o homem com o lobo. Ele havia predito que em breve haveria catástrofes tão perigosas que apenas os imortais braves sobreviveriam a elas. Afinal, eles poderiam suportar qualquer coisa. Fazia apenas algumas horas e já havia um. Quão assustadoramente preciso foi isso? A força por si só não seria suficiente. Eles precisariam da adaptabilidade dos braves. Ele estava a caminho de encontrar um estudioso experiente pouco antes da comoção. Ele planejou verificar a autenticidade do selo e perguntar seu significado. Mas agora, ele de repente sentiu que isso não importava. Real, falso, e daí? Esse cara tinha acabado de mostrar que poderia prever o futuro. Havia necessidade de hesitar mais? Não. Ele faria questão de abraçar a coxa do homem. POV. Um homem de aparência bêbada podia ser visto pairando nas sombras. Ele estava tremendo todo e nem ele sabia se era de medo ou excitação. Ele tinha acabado de voltar do interrogatório do miliciano e descobriu tudo. O tolo ingênuo havia contado tudo, já que eles eram amigos há muito tempo. Um espião? Por favor, isso era uma besteira evidente. O homem estava obviamente tentando usar as criaturas das trevas como forma de ganhar poder. O golpista estava nas ruas há tempo suficiente para saber que humanos e monstros eram todos iguais quando o poder e a riqueza estavam envolvidos, gananciosos e implacáveis. Ele começou a seguir as criaturas para investigá-las. Ele não estava disposto a se envolver com um idiota que causaria a morte dos dois. De jeito nenhum. Ele prefere denunciar o cara e ganhar uma bela recompensa por informações. Ou esse era o plano. Enquanto olhava para os rostos das criaturas, de repente teve uma ideia do que havia acontecido. Eles usavam muita maquiagem, mas isso não escondia suas expressões atuais. Eles ficaram chocados. De vez em quando, eles olhavam inconscientemente para o pátio onde haviam conhecido recentemente o humano. Então, um segundo depois, eles olhavam para o exército de ratos fora da cidade. Eles estavam relembrando a refeição. Provavelmente não. Eles acreditavam seriamente que ele era a causa. Ele tinha essas capacidades que desafiavam o mundo. A lógica disse não, mas ele sabia com certeza que não entendia nada sobre magia. Seus únicos talentos eram ser desavergonhados e ler as pessoas. 1. Aqueles ghouls pareciam pensar que foi obra dele. 2. O homem conseguiu enganá-lo naquela época. Ele ainda se lembrava de seu rosto inocente e ingênuo ao lhe entregar as 60 moedas de prata. Ele parecia o alvo perfeito. O que era mais provável? 1. A coisa toda foi uma simples coincidência. 2. Este homem era um demônio incrível que provavelmente alcançaria alturas incríveis. O golpista bêbado ficou subitamente sóbrio. Neste momento, ele sentiu seu sangue ferver. E se fosse a segunda opção? Ele estremeceu só de pensar nisso. Ele sentiu medo, mas também excitação. Talvez as promessas de status não fossem tão vazias, afinal.
Ele sondaria a opinião de seu velho e mesquinho amigo. Quanto ao amigo ingênuo, seria extremamente fácil convencê-lo. Afinal, o cara ainda acreditava na besteira da espionagem. Esta cidade tranquila com certeza ficou animada de repente. A garota abóbora realmente sabia o significado de cuidar bem de um homem. Já que estava desfrutando da refeição mais incrível de toda a sua vida, até mesmo de suas 2 vidas. Essa sopa de abóbora era a melhor, e a garota que a preparou também. Como ele poderia descrever a experiência? Terroso, doce, cremoso, com um sabor que fazia as papilas cantarem de alegria. Também era macio, reconfortante, quente, extremamente agradável e às vezes até molhado. Inferno, ele não conseguia nem decidir o que era melhor entre a comida de sua amante ou suas delicadas atenções debaixo da mesa, ambos estavam cheios de tanto amor. O que ela estava fazendo era tão impressionante. Ela não apenas conseguiu preparar uma refeição perfeita apenas com abóboras, mas também teve a perseverança de içar suas enormes abóboras para cima e para baixo. Isso exigiu um esforço incrível. Ele nunca esteve tão em paz como agora. Cada vez que ele sentia a língua dela deslizando suavemente sobre sua pele, ele sentia um arrepio. Então, às vezes, ela o engole completamente. Ela estava ansiosa para agradá-lo e estremecia de alegria sempre que ele acariciava seu rosto. Ela pareceria feliz, gostando tanto quanto ele, suas pupilas quase em formato de coração. O mundo inteiro deixou de existir, não havia mais nada além dos dois. Ele queria que durasse para sempre, tomando cuidado para não estourar. Mesmo os ratos irritantes não conseguiram perturbar o momento. Caramba, era como se o próprio infinito lhes desse suas bênçãos ao interromper a desova. Estranho, mas bem-vindo. Ele poderia descobrir tudo pela manhã, quando fosse se aventurar. Por enquanto, ele apenas aproveitaria esta pequena pausa. Mas de repente, ele foi interrompido por toneladas de anúncios. Converteu o cara da milícia em um seguidor leal. Converteu o dono da taverna em um seguidor leal. Converteu o golpista bêbado em um seguidor leal. Mais afinidade com o grande seguidores macabros. Causou o caos em Springfield Town. Springfield Town está de luto por suas perdas. Você agora é o alvo do ódio de Springfield Town. Uma recompensa cega de 200G foi colocada em sua cabeça. Título atualizado, Evil Shaman em As Sombras. Título adquirido, Grande Esquema Maligno nas Sombras. Que porra é essa? Seguidor leal? Caos na cidade? Até baixas? Os gols de repente gostaram dele. Mal na sombra? Que diabos? Ele ficou em branco. Ele simplesmente ficou em branco, e ela sentiu isso, aproveitando a oportunidade para partir para a ofensiva. Ela usou suas abóboras, sua boca e sua língua ao mesmo tempo. A pressão, a suavidade, o calor e até a lambida pontual eram demais. Até mesmo um deus não teria conseguido suportar. Neste momento, suas décadas de experiência falharam com ele. De repente ele não conseguiu mais evitar. Ele perdeu o rumo, caiu em total confusão e todo o seu corpo tremeu. Um segundo depois, um som de engolir ecoou, seguido por uma voz sempre doce. Obrigado pela refeição, mas ainda estou com fome. A garota abóbora sussurrou sedutoramente como se fosse um grito de guerra. Ela estava longe de terminar, já retomando suas ministrações. Neste momento, ele percebeu o quão aterrorizante uma Machete Affinity poderia ser, tão aterrorizante. Ele também percebeu que tudo o que aconteceu tinha que ser por causa dos ratos macabros. Se ele tivesse verificado, isso nunca teria acontecido. Ele percebeu que tudo isso era resultado de ficar desfrutando das atenções de seu amante. Tudo isso foi resultado de sua preguiça e da facilidade com que foi tentado. O preço de quebrar uma noz foi a vida de incontáveis aldeões. Neste momento, ele se resolveu. Da próxima vez que algo assim acontecesse, ele não perderia tempo hesitando se deveria ir ou não. Da próxima vez, ele correria para a casa da fazenda, sem fazer perguntas. Porra, uma mera cidade em troca de tal felicidade. #valor. O mundo inteiro poderia ser destruído por tudo que ele se importava.
Sim, ela era uma mulher tão boa. Tempos sombrios estavam chegando para o mundo do infinito. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 17. Existem prioridades na vida. Deixe-o ser conhecido. Fim do capítulo. A vida só pode ser compreendida, olhando-se para trás, mas só pode ser vivida, olhando-se para frente. Soren Kierkegaard.